Olá, hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais, a Mônica e o Ricardo, e eles são terapeutas de casal. Eles vão nos dar algumas dicas de como nós podemos ressignificar, salvar, modificar o nosso relacionamento. Nem sempre é o fim. Às vezes, com ajustes, com a busca correta, o autoconhecimento, nós podemos fazer toda uma diferença na vida. Eu apresento para vocês e gostaria de ouvir um pouquinho da história deles e de como eles chegaram até aqui e o que pode ser feito com todo esse nosso processo de relacionamento para podermos vivermos relacionamentos saudáveis. Muito prazer. Eu sou terapeuta de casais e de amadurecimento, meus dois focos principais. Trabalho nesta área já tem uns 4 anos e a demanda que eu tenho de casal foi que fez com que eu convencesse meu esposo, na verdade, a vir para esta área também. Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse processo, né? Que é maravilhoso, né? Para que ele mesmo fale como foi esse processo, para ele estar entrando agora na terapia. E isso mostra, através do depoimento dele, mostra o quanto é possível modificar, exatamente, modificar todo o processo, todo o relacionamento, né? Basta um querer. Basta um querer, não precisa dos dois não. Que maravilha. Um querer já dá certo. Muito bom, muito bom. E você, Ricardo, conta um pouquinho para nós, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, eu tive um problema muito grande que atrapalhou muito a minha família, né? Vamos lá, minha esposa falou que ela teve um certo esforço para me convencer a me tornar terapeuta. Eu venho do ramo de construção civil, trabalho há muitos anos com isso já, tá? E no meio disso, quando a minha esposa começou a estudar terapia, eu tinha um problema muito grande, que era a pornografia. E a pornografia, ela acaba com o relacionamento. Hoje atinge muitos lares, né? Muitos lares, muitos lares. E o meu lar não foi diferente, tá? A pornografia, ela te leva a mentir. Então, às vezes, sua esposa pega um problema que você fez e você fala que não foi você. Então, assim, a pornografia, ela te remete a muitas coisas que atrapalham no relacionamento. Que o passo principal do relacionamento é a confiança. A confiança, exatamente. Tá? A troca, a reciprocidade, né? Isso. Eu me converti, na verdade, assim, eu falo conversão porque foi uma conversão real, tá? Eu entendia do problema da minha pornografia. Você tinha consciência de tudo que acontecia. Tinha total consciência. E numa época eu achei que eu deveria ser um homem melhor. Muito bom. Eu não sabia como que ia fazer isso. Eu fui buscar a Deus, me converti numa igreja e daquele dia que eu me converti em diante, eu mudei. Eu parei de beber, eu parei com a pornografia e todo dia, eu não vou falar que eu me tornei, mas todo dia eu tento me tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor e um profissional melhor. E agora, com esse novo desafio, né, da terapia, a gente já tem um grupo de crescimento da igreja onde as pessoas frequentam a nossa casa, a gente discute sobre a palavra, porém ali é onde a gente tem mais intimidade com as pessoas da igreja. Então existem muitos problemas que vêm para mim, que eu acabo já resolvendo pelo meu conhecimento espiritual, né? E pelo meu conviver com a minha esposa de terapeuta, que a gente acaba entendendo algumas coisas que são muito funcionais para um relacionamento. Sim. E eu já exerço isso, então. Eu só vou agora colocar em prática de uma maneira com entendimento mais direcionado. Então esse estudo vai me ajudar para isso. Maravilha. E muitas vezes as pessoas não falam disso, né? O casal que vive, eles não falam disso, né? E não lutam para modificar justamente, justamente por não mencionar, por não buscar ajuda, que às vezes a coisa não funciona e vai por água abaixo, né? É falta de maturidade, né? Porque o relacionamento é a base de tudo. Então a única pessoa que você pode confiar no mundo é sua esposa. Sim, é uma troca, né? É uma parceria muito grande. Eu falo muito, né?
é uma pessoa que você dorme e acorda com essa pessoa, você fica sem roupa com essa pessoa, você vai ao banheiro às vezes com essa pessoa, você tem toda uma liberdade, mas não tem a fala. Isso eu acho tão difícil, porque é onde deveria, a pessoa que mais deveria confiar, de poder ser quem você é, na essência, junto com essa pessoa, né? Você tem toda a liberdade por um ou outro lado, mas na hora de verbalizar o sentimento, de verbalizar um problema, se calam. O diálogo é uma das principais bases de um relacionamento, né? Exato. Se não tem diálogo, na verdade, quando me perguntam qual é a hora de procurar terapia, se não tem diálogo. Exato. Nossa, mas a gente não briga, mas vocês conversam? Também é a mesma coisa. Ah, mas eles vivem brigando. Eles brigam e também precisam de terapia, mas vocês conversam? Se você não conversa, você também precisa de terapia, porque seu marido tem que ser seu melhor amigo. Exatamente, tem que ter. Tem que ter relacionamento saudável, né? É como se você estivesse sozinho. Exatamente. E pudesse ser você da essência, pensar e falar o que você quiser. Essa eu acho que é a grande parceria. Dos dois terem essa percepção e de vivenciar isso, né? E dentro de relacionamentos hoje, parece que as pessoas vivem uma lutando contra as outras. E, na verdade, devia ser os dois lutando contra o mundo. Exato. Os dois se protegendo do mundo, né? Sim. Um cuidando do outro, um na frente do outro, custe o que custar. Mas parece que é uma disputa. É uma disputa louca, né? Eu tenho mais força do que você. Exatamente. Né? Quem pode mais? Quem fala por último? Quem dá a última palavra? E todo mundo perde. Exato. Porque na hora que chega no set analítico e você conversa, aí você vê que, tipo, tá todo mundo perdendo. E como que você foi pra isso, Mônica? Então, eu venho da área comercial, tive 25 anos trabalhando na área comercial e eu quis fazer essa mudança, porque eu já estudo há 20 anos que eu estudo nessa área. Fiz vários cursos de PNL, tudo que você imaginar, mas eu vinha fazendo por gosto, eu que gostava. Tipo, era uma coisa que eu fazia à parte. E eu sabia que em determinado momento eu viraria essa chave. Eu só não imaginei quando seria. E foi um direcionamento que eu falo que foi de Deus, porque eu queria fazer uma transição de carreira e eu achei que eu iria, tipo, para uma coisa de uma outra área. Cheguei até a fazer uma faculdade para essa outra área. E no fim, não, né? Você não escolhe tanto, assim, você vai para onde você tem que ir, né? Direcionado. O direcionado. E aí, quando eu também virei a chave, eu não parei mais, assim, já virei a chave, já abri a agenda, já comecei, porque eu já tinha muitos diplomas, eu já tinha muito estudo. Aí eu comecei me formando em psicanálise, e aí pela psicanálise a gente não pode parar de estudar. Não, e aí eu fui nunca. tomando vários rumos, fiz uma pós-graduação, fiz uma mentoria, entrei num clube de terapeutas e comecei, a gente não para mais. E aí eu tô aqui, e aí acabei sendo direcionada também para essa área, porque a gente escolhe, eu acho que eu quero trabalhar com mulheres, aí você vai ver sua agenda, você só trata casal. Não é verdade, não é? Acontece. Então assim, acabou que foi direcionado. Chegou um dia que eu virei a agenda de dezembro para janeiro, e eu olhei e falei, nossa, todos os meus atendimentos são de relacionamento. Eu acho que eu não atendo mulheres. Hoje é muito, muito comum, né? As pessoas, o que mais buscam, né? Por relacionamentos, para tentar modificar, para tentar salvar. Salvar relacionamentos. E aí, assim, eu atendo muitos homens, aí eu comecei a ver isso também, que uma pessoa que atender só mulher, e aí começou a ver a agenda 50 ou 50, eu falei, nossa. Aí eu falei, então vamos nisso, então. Só que chega um momento em que eu tô tratando o casal e que essa demanda fica reprimida, porque inevitavelmente chegaremos na pornografia. Viemos de uma época, nos 70, 80, 90, em que foi ensinado, se conheça, assista filmes. Não sabíamos que teria uma porcentagem de pessoas que se perderiam nisso. Que não é 100%. Tem gente que vive e vive tranquilo, mas essa porcentagem que se perde, ela destrói a família dela. Sim, e hoje nós temos, a tecnologia veio para muitas coisas boas, mas ela também veio para bagunçar algumas outras coisas, né? Antigamente você tinha que alugar um filme, comprar uma revista, esperar estar sozinha em casa. Agora você dá um clique. Exato. Então, assim, é mais fácil de achar. Quem tem a facilidade para este vício, destrói a família. E o que você diria para essas mulheres que vivem isso dentro de casa? Como buscar ajuda? O que fazer? Qual o melhor caminho? Na verdade, eu acho que elas deviam procurar terapia de pessoas especializadas. Porque hoje, as pessoas não entendem que existem especialistas para tudo.
que é ser especialista? É uma pessoa que estudou especificamente para isso. Ela não para de estudar só para este assunto. Então, uma especialista em separação. Tem gente que é especialista em restauração. Tem gente que é especialista em pornografia. Existem especialistas. É um profissional como eu e você, só que só estuda sobre aquilo. Ela vai ficando nicho específico. naquele nicho específico. Então, procurar um profissional desta área, porque isso também faz mal para essa mulher. Porque às vezes ela procura qualquer profissional e a profissional vai falar, nossa, você tem um relacionamento horrível, seu marido aquilo, outro, tipo, seu marido tá doente, é uma doença. Não, e assim, o que eu vejo muito, que a primeira coisa que às vezes falam, larga dele. Exatamente, né? Larga disso porque não tem jeito. Não tem jeito, a pessoa fala que não tem jeito, como tipo... Eu sou a favor de restaurar, né? Eu gosto de dar o exemplo, né? Jesus teve 12 discípulos e teve um que não deu certo, então não é sempre que dá certo. Não é verdade? Não é sempre que dá para restaurar. Mas eu acredito na restauração. E eu acredito que até antes da restauração precisa vir o seu cuidado. Porque uma esposa de um marido que tem vício em pornografia, que chega a atrapalhar este relacionamento, eu tô deixando claro que é um vício. Porque assim, às vezes o cara fala, não, mas tipo, é mó de boa. Tô lá, né, de boa com minha esposa, vivo bem. Ele não tem problema com a pornografia. Agora, é diferente de uma pessoa que não consegue ter relações com a esposa devido à pornografia. Sim. E tem muitos casos desses. E como que você viveu tudo isso? Como que foi para você, assim, o dia a dia? Porque eu acredito que seja um processo muito difícil também. Então. Desgastante. Você não tem, é por isso que eu falo, a mulher precisa de terapia para ela entender que ela não tem culpa. Sim. Começa que ela não tem culpa, ela precisa se encontrar como mulher, porque ela já tá se sentindo lixo, porque as amigas falam um monte de asneira, né? Exato. Gente, eu amo minhas amigas, mas como a gente fala porcaria pras amigas, né? Sim. Como a gente dá conselho errado, tudo que a gente não faz. Então, assim, Sim. por que a gente tem... Eu tenho até uns vídeos no Instagram que eu falo, para de falar do seu marido pras suas amigas, que elas não vão te ajudar. Vai falar pra terapeuta, você entendeu? Sim. Vai falar porque é uma pessoa que tá ali com uma escuta de verdade, né? Aberta, não tá te julgando, não tá com sentimento. Sem julgamentos, exato. Sem julgamentos, sem sentimentos envolvidos, né? Eu falo porque assim, eu tenho as minhas amigas que eu amo, e por mais que eu seja terapeuta, na hora que ela me conta ali alguma coisa, a gente tomando um café, meu coração já dói, tipo, ai, que raiva, eu já pego raiva do marido, né? Sim. Aí passa a ser pessoal. Passa a ser pessoal, então... Procura para que primeiro essa esposa se encontre como mulher, que ela entenda que ela não tem culpa. Quando ela entender e ela ressignificar tudo isso, ela vai olhar para esse marido e vai enxergar que isso é uma doença. Porque é um vício, a gente tá falando de vício. Sim. Não de uma pessoa que assiste uma pornografia. Existem níveis, né? E a mulher nesse momento também já está destruída, né? Destruída, porque já está mexe destruída. com a autoestima, ela se sente insegura, ela tem medo, ela tem receio, ou seja... Eu sou um problema, eu não consigo atrair, eu não consigo modificar. E aí, às vezes, leva a traição, viu? Sim. Porque aí ela começa a se sentir muito mal. E aí, como que ela faz? Ela quer se sentir melhor, ser vista. E aí, tem sempre, né? O Zé Gatinho lá do trabalho que vai... Sim, então, assim, sempre dá errado. Ou dá errado de um lado ou dá de outro. É procurar terapia. Entender que a pornografia leva a um vício. E aí foi essa demanda que chegou a mim, que chegava a um determinado momento em que eu atendi o casal. E quando este homem conseguia, em terapia, admitir que era viciado, ele não conseguia dar continuidade comigo. Porque é muito difícil para um homem virar para uma mulher e falar sobre seus vícios de pornografia. Sim. Ainda que eu seja profissional. É difícil para um homem olhar para mim e falar, tipo, mas é que eu gosto de filme assim, eu gosto daquilo. Não consegue. Aí eu comecei a puxar isso do meu esposo. Falei, chegou a hora do Ricardo atender. Porque é uma demanda reprimida, né? Sim. E eu precisava de ajuda. O homem ainda tem muita dificuldade na fala com a mulher, né? Com a mulher, sim. E eu acredito que vai ter sempre. Porque existem alguns sentimentos que a gente não vai conseguir ter. Não é verdade? A gente nunca... Somos seres diferentes, com polos diferentes. Eu atendo homens também. E algumas coisas são... para alguns são muito mais difíceis de falar. Eu atendi uma pessoa, só citando um exemplo dessa dificuldade, e ele começou comigo a terapia justamente por causa de uma situação, né, uma situação sexual, e ele não conseguia me falar. Nós estávamos já há uns 2 meses, aí um dia ele me mandou um áudio, e ele fez assim, olha, eu tô tentando todos esses dias falar isso para você, e eu não conseguia, mas eu comecei por isso. Aí quando ele terminou, ele fez um áudio assim, acho que de uns 4 minutos direto, assim, naquele desespero, aquela coisa de falar. Quando ele terminou, parece que ele fez... Aí ele fez assim,
Que vergonha. Ai, tadinha. Ai, que dó. Aí nós fomos, eu deixei e falei, olha, na nossa próxima sessão é dia tal, nós falamos sobre isso. Só que assim, era a forma dele conseguir expressar. Na outra sessão, quando nós começamos, tivemos uma sessão normal, eu deixei por conta dele, do momento dele, e não se pronunciou. Nos últimos 5 minutos eu fiz, então, sobre o seu áudio, eu achei que você fosse me falar alguma coisa hoje. Aí ele, poxa, eu fiquei com tanta vergonha, aí ele começou a falar e estendeu um pouco mais, justamente por isso. Eles têm muito mais dificuldade. Eu sempre acabo as minhas sessões com os homens quando a gente entra na pornografia. Eles chegam até essa confiança no meu trabalho a ponto de admitir que tem esse vício, que esse vício atrapalha esse relacionamento, que realmente a gente chega até este ponto. Quando chega neste ponto, eu tenho que encaminhar para colegas. Aí eu continuo com a esposa e faço trabalho em conjunto com outro colega, porque relacionamento de casal tem que ser trabalhado junto, Sim. né? Você acha que todo homem tem essa percepção de que é um vício, que ele está com uma situação? Tem. Ou ele acha... Eu acho que todos têm. Uma coisa é você ter a percepção, outra coisa é você dar de louco. Gente, o ser humano é maravilhoso. Você, todos. A gente adora dar de louco. Sim. Vamos ser sinceros. Então, assim, eles sabem. A mesma coisa que vira uma mulher, mas meu marido sabe que tá errado com a amante. Lógico que sabe. Mas ele vai admitir? Não vai. O que você ia falar sobre isso, Ricardo? Não, é uma coisa assim que todos sabem que está errado, né? Só que o homem, ele tem uma fortaleza enganosa dentro dele, que ele não pode se mostrar frágil em algumas coisas. Então ele fica retraindo isso e remoendo. Então ele vai, executa o ato e sofre depois. Vai, executa o ato e sofre depois. Ou seja, esse sofrimento já está mostrando que ele tem um arrependimento disso. É como uma compulsão, né? Alimentar, uma compulsão alimentar. A pessoa come. Por isso que é um vício. Do momento que termina ali, já vem todo uma questão por trás, né? Imediato. É um vício, é uma doença. Por isso que eu deixo muito claro quando eu falo sobre esse assunto, é que assim, não são todas as pessoas que têm o hábito, né, de ver uma pornografia, que tem um vício na pornografia. A gente considera como vício na pornografia quando isso interfere na sua vida social e principalmente no seu casamento. Qual que é o parâmetro que essa mulher consegue perceber que tem algo além do... Ele não procura ela, não consegue finalizar, né? Então, assim, a primeira coisa que começa a diminuir, os primeiros indícios, começa a diminuir a procura. Tá. E assim, a pornografia, eu gosto de falar que ela tem uma frase que eu uso para todos os meus pacientes, ela é progressiva e degradante. Ela age no cérebro no mesmo lugar de quem é viciado em cocaína. Então, ela vai aumentando com o tempo. Automaticamente, ela vai progredir. Então, o que você via ou assistia ou te dava prazer, hoje, daqui 10, 5, 3 anos, vou mais perto, 3 anos não será a mesma coisa. E ela é degradante porque ela vai te levando cada vez para mais baixo. E o mundo, né? A dependência vai ficando maior, né? Vai ficando maior, vai a ficando necessidade, baixo, né? Vai ficando baixo, vai ficando cada vez pior, sabe? Assim, então ela é degradante e progressiva. Então começou a ficar mais fácil você ver pornografia e se satisfazer com a pornografia do que a sua esposa, procura terapia. Chegou um paciente uma vez que virou pra mim e falou assim, eu tenho preguiça, poxa, de ter relações com a minha esposa. É óbvio que é um vício. Que é pena. O ser humano, é o pele isso, com né? pele, é o cheiro com cheiro. Gente, o ser humano, desde sempre, o ser humano é movido pelo ato sexual. Sim. E aí imagina que o vício tá tão grande que ele tem preguiça. Você consegue entender onde a gente vai? É muito triste, né? Muito triste. É muito triste. E se você for ver, no final das contas, eu gosto de brincar que 99,9% dos motivos de briga dentro de um relacionamento ou desestabilização dentro de um relacionamento estão ligando à pornografia. 99,9%. Você começa a terapia, a gente não conversa, a gente não fala. A hora que você chega, esse marido é viciado. Que pena. Você
Ou a esposa, viu? Que É tem isso que eu mulher ia também, perguntar viu? isso agora. É. Isso que eu ia perguntar agora. Eu ia falar, você vê isso também na mulher? Muito. Como que é isso na mulher? Muito mesmo, igualzinho. Mesma coisa. Aí eu brinco que vira um monte de Carlão, né? Não preciso de homem pra nada. Só que o ser humano precisa do contato. Esse eu preciso pra nada, você tá dizendo de prazer sexual. Mas o ser humano precisa de contato, de carinho, de abraço. Eu quero ver, exatamente. pode me chamar a pessoa que fala, não precisa. Não existe. Não existe os psicopatas, né? Mas aí não Sim, conta. não Mas, não assim, entra na, não não entra na- conta. Não entra, mas Não passa na conta. eu não posso ser, né? Eu tenho que falar a verdade. Então, assim, de verdade, precisamos de contato. E outra, se a mulher também acha que ela se basta, ela também está viciada, ela também está com um problema seríssimo. Uma coisa é o autoconhecimento. Mulher precisa se conhecer de fato, mas ela não precisa da pornografia para isso. E me diz uma outra coisa, você acha que todo excesso esconde uma falta? Isso é um Adoro essa frase. E você acha que essa necessidade, essa ida para a pornografia, essa carência toda, também está relacionada a alguma coisa de infância? Sim, mas olha, não preciso nem falar, sempre está ligada, né? Sim. Todo excesso esconde uma falta, existe sim alguma coisa lá na infância. Por isso que lembra que eu falei lá no começo? Eu trabalho com restauração de relacionamento e amadurecimento. Se você amadurece, você não é mais criança. Então você não é mais regida pelos seus sentimentos infantis. Se você não é mais regida pelos seus sentimentos infantis, você já ressignifica. Como uma pessoa adulta, você enxerga até os seus traumas com um olhar diferente. Sim. É o que nós falamos muito da criança interior, né? Das marquinhas, das dores que tem lá. Ela vai carregar para a vida. Aquilo não está resolvido, ela teve um medo, ela teve uma insegurança, faltou algo ali, que às vezes a necessidade da criança não é somente porque o pai ou a mãe não proporcionou, pode ser que ela tenha mesmo que inconsciente, ela tem uma perspectiva maior de receber aquilo, né? E às vezes não vem. E cresce com essa falta. Então, além do relacionamento abusivo, pode ir para outros caminhos também, né? Eu tenho uma história que eu já contei em outra entrevista, que eu dei até assim, imagina uma mocinha que ela entra em casa e ela vê, uma mocinha não, uma criança, vou contar bem rapidamente, tá? Uma criança que entra em casa e vê o pai e a mãe brigando. E aí, eles estão brigando real, tipo, metendo a mão no outro. Essa menina, aí imagina na história que entra uma vizinha, pega essa criança e leva pra casa dela. Passa algumas horas, ela volta, os dois estão sentados no sofá, abraçadinho, vendo filme. E ninguém conversa com essa criança. Sim. Ela vai ter dois caminhos. Ela vai achar o amor tá ligado à violência, então vou ter relacionamentos onde só vou ser tratada dessa forma. Segunda opção, relacionamento machuca, não quero. Aí ela não dá certo com ninguém. É a famosa dedo podre. Eu tenho dedo ruim, eu não consigo me relacionar. Não, você não consegue mesmo. É a referência que ela tem de relacionamento. Aí ela precisa o quê? Amadurecer para voltar nessa situação, olhar e falar assim, olha só, isso é o que eles tinham, estavam errados, eu decido, como um ser adulto, que eu não quero isso. E aí só um ser maduro consegue fazer isso. Por isso, maturidade. Você precisa ter maturidade para olhar isso, ressignificar e falar, não, a minha história começa agora e vai ser diferente. É isso, ó, mulheres que fazem escolha. Exatamente. É fazer uma escolha. Quando eu vi a frase, eu falei, resume absolutamente tudo. Um ser humano maduro escolhe. Não é que ele não tem, a marca não vai sair. Sim. Se ela ficar lá alimentando, colocar uma música triste e um filme de chorar de sessão da tarde, ficar lembrando, ela vai sofrer. Eu falo muito, né? Não vai apagar o que aconteceu, porque você se tornou quem você se tornou por essa situação, pelo que foi vivido. Porém, ela não vai trazer tanto desconforto ao corpo. Não vai trazer tanta dor. Exatamente. Aí o amadurecimento faz com que você olhe para aquilo e decida que não quer aquilo. É a mesma coisa de um prato. Tipo, eu gosto de tomate e não gosto de cebola. Por que eu não gosto de cebola? Porque eu decidi que eu não gosto de cebola. Eu não quero aquilo. Eu não sou obrigada a nada. Eu dou um exemplo bem besta, porque é besta sim. Sim. Quando você tem maturidade, você olha até pro que não é bom com esse olhar. Eu decido agora. E quando você tem maturidade, o decidir, eu posso gostar, eu posso querer essa pessoa, mas de repente eu não quero viver essas dores. Eu posso ter a opção de mudar, como eu posso ter a opção de modificar, de tentar fazer diferente. É uma escolha. É uma escolha. O que a gente tem que frisar muito é que essa escolha precisa ser acompanhada de um profissional. Porque olha só, uma pessoa que sofre abuso, que é um assunto que você trata muito,
ela fala, eu vou me separar. Ela vai separar, vai se relacionar com outro abusivo. Exatamente. E outro. Então, assim, o problema não Só é o vai mudar. abusivo, o problema tá em você. Só vai mudar a forma do abusador. O Exatamente. abuso... Então, assim, precisa de ajuda terapêutica para que você resolva dentro de você as suas questões. E aí você escolhe, depois de resolvido, se você quer terminar esse relacionamento. Porque você vai ter certeza. Porque isso não me serve mesmo. E é tão maravilhoso, né? Ver essa libertação. Falar, eu consegui, eu dei a volta por cima, eu modifiquei uma condição. E passar a viver com leveza, que eu acho que é isso que Exatamente. todos nós buscamos o tempo todo, né? É viver com leveza, ter tranquilidade, ter paz, ter um dia saudável, uma convivência boa. Acho que... Porque convivência, você acabou de usar uma palavra que eu gosto muito. Não consigo conceber você não amar estar na sua casa. Sim. Você É o porto seguro. Exatamente. Aí volta para a primeira conversa que a gente teve lá, né? Como que você não chega em casa e não senta do jeito que você quiser e olha para a pessoa que tá do seu lado e fala qualquer assunto, até uma besteira. Não, você não acredita o que a Creuza fez lá no meu trabalho. Não é verdade? A coisa... Aí ele vai lá pra sua cara, ai, lá vem. Aquelas piadas internas, aquelas palavras que só... Exatamente. Aquela troca ali proporcionou e faz você conhecer. Como assim? É inconcebível você não ter essa vida. E assim, tem muita gente vivendo isso. Tem. O desespero de sair do trabalho e pensar, eu tenho que voltar para casa. Exatamente. Não é saudável. Eu já ouvi muito isso. Por isso é necessário que você amadureça para que você escolha ou modificar esse ambiente, porque você também é capaz disso. Sim. Um ser humano que é capaz de ressignificar uma dor, ele é capaz de modificar o seu ambiente. Tem uma frase que eu uso muito, que é do meu mentor, que é uma personalidade forte, ela arrasta. Na verdade, isso também vem da psicanálise, né? Você modifica todo o seu ecossistema quando você é modificado, né? Sim. Se você se modifica o seu ecossistema, você modifica seu marido também. Não é verdade? Então você também é capaz de modificar esse ambiente. Você só precisa escolher. Sim. Se você quer. Exato. De modificar esse ambiente ou falar, eu não quero mais esse ambiente. Exatamente. É uma escolha, mas eu acredito, como terapeuta, que essa escolha tem que existir depois do seu tratamento. Sim. Porque as pessoas querem tudo antes. E um imediatismo. Exatamente. Né? Você vai só se enfiar em outro relacionamento. É um processo, é lento. É o dia a dia. É demorado. Porque a gente tá falando de dores. Eu falo terapia, você vai entender muito bem isso. A terapia, ela não é confortável. Não. Você senta na frente de uma pessoa que você nunca viu, você vai falar das suas piores dores. Sim, tem uns cantinhos lá que nós evitamos de entrar. Aqueles cantinhos são muito doloridos. É o ato falho, né? Que às vezes você vai até falar sobre isso, apaga, some. Você sabe que eu tive um paciente homem que ele fez 1 ano de terapia comigo, tratando um determinado assunto. 1 ano, mas eu juro, quando deu exatos 1 ano, no mês que fez 1 ano, ele contou uma coisa super séria, que tipo, eu tinha sido abusado. Eu olhei pro cadê? Você sabe que a gente começou do zero agora, né? Pois é. Aí ele falou, pra você ver a dificuldade que as pessoas têm de chegar nos cantinhos, você entendeu? Exatamente. 1 ano ali conversando comigo de e resolvendo diversos assuntos, que vários assuntos foram, pra chegar depois de 1 ano a gente voltou pro zero. Falei, então agora vamos começar de novo. Sim, eu também atendi um homem com abuso, e é muito difícil para eles falarem sobre. Muito, olha, 1 ano. É muito difícil, assim, é muito mais dolorido, né? Muito mais dolorido não, porque não dá para medir a dor de cada um, o sentimento de cada um. Mas é mais difícil, É mais difícil a fala, né? E eu falo assim, a partir do momento que, no caso dele, depois de 1 ano, que ele verbalizou aquilo, eu falo que é sempre uma tampinha, né? Que tá colada com papelão, você soltou um cantinho, ele começa a soltar todo o restante. Então, dali vem outras lembranças, vem outras... E aí ele amadurece, é capaz de ressignificar, entender com outros olhos. E começa a enxergar até tudo que estava para trás. Aí tudo que a gente tinha falado nesse 1 ano começava a ter um significado diferente. Às vezes eu falo, agora eu compreendo aquilo que foi dito. Exatamente. Porque foi posteriormente ao que já tinha sido antes, e nós não conseguimos chegar no ponto que aquilo acontecia. Eu acho que assim, o que eu sinto é que em consulta, dentro do set analítico, a mulher, ela fala muito com facilidade, mas ela mente muito. Ela quer sempre passar uma história que ela tá passando, que tipo, mas ela demora a realmente tirar ali suas máscaras. Eu acho que o homem já tira de cara, mas ele demora muito a falar sobre suas dores. E é por isso que eu acho que é necessário uma ajuda, porque se você faz isso dentro da terapia que você tá pagando,
Você não consegue falar isso pros seus amigos. Não fala. Esse tipo de coisa nem não uma se fala. mulher, nem um homem, você entendeu? Então, assim, aí falar é a mesma coisa de eu conversar com meu amigo. Se fosse, você não estaria como você tá. Não estaria doente, não estaria Aí com vem depressão, com pânico, com Exato, tudo. Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Tá É. todo mundo com ansiedade. Sim. Eu falo muito, eu acredito muito que todos nós temos a propensão, né? Mas eu acredito muito que o pânico, a depressão, ela vem quando nós estamos indo contra a nossa essência, contra a nossa vontade. Quando nós estamos vivendo a vida de alguém, o que o outro deseja. E estamos passando por cima, jogando lixo em cima do que de fato nós sentimos. Eu acho que é muito importante que procure ajuda, que procure profissionais, que esteja em grupos, onde você vê que você não tá sozinha, como o grupo que você tem, que é maravilhoso. Eu tô realmente apaixonada pelo seu grupo. Ah, é maravilhoso. Eu imagino a segurança que uma mulher dessa sente. Primeiro que ela entra e ela não precisa nem falar, só de ela subir ali e ficar ouvindo aquelas histórias, fala, aqui eu não vou ser julgada, né? Deve dar aquele respiro de, tipo, aqui eu posso ser quem eu sou, aqui eu posso falar o que tá acontecendo. O julgamento existe, infelizmente. Umas e outras ainda têm isso, só que isso é modificado, porque nós deixamos claro desde o começo que é um grupo de autoajuda para você falar, para você ser ouvida, para você ser escutada. E nós falamos muito sobre isso, e às vezes com essa pessoa, do não julgamento, para não julgar, e muitas colocam assim, eu também estou vivendo isso. São depoimentos, assim, maravilhosos, doloridos, lindíssimos, de superação. Que é o que vale a pena, né? Eu acredito que faz muita diferença você ter um lugar seguro, de fala livre, onde você vê outras pessoas sofrendo de coisas parecidas ou iguais à sua, e que você encontra ali, tipo, nossa, eu não tô sozinha nisso, né? Não sou só eu. Não estou. Elas falam muito... Eu não sou louca, porque todo mundo chama de louca, né? Exato. Elas falam muito disso, não estou só, estou vivendo isso, passo por isso, vivi isso, modifiquei, e tem muito ensinamento disso, porque algumas se modificam somente pelo que a outra fortes, viveu. Né? São exemplos deliciosos, assim, de se ver. A pessoa fala, eu posso, eu consigo, isso me alertou. Às vezes elas colocam, vocês não sabem como foi bom eu ver isso, eu ler isso. Ai, que lindo. Isso é gratificante demais. Eu imagino. Se liberta, né? Sim, sim. E ela ter coragem para falar, né? A mulher chegar no ponto de ter coragem de pedir ajuda. Eu acho que todos deveriam pedir, independente, homem e mulher deveriam pedir, né? A internet mostra totalmente ao contrário, né? Ela só mostra as coisas boas. Então, famílias só com fotos lindas e tudo. Só que no meio dessas fotos, existem muitos problemas, né? Muitos. Só que o que a gente enxerga é só coisa boa. E aí ela acha que aquele problema é só dela. Só. E vão na comparação, né? Poxa, todo mundo vive bem, por que eu não consigo? Né? Eles colocam, geralmente nas redes sociais, são as famílias margarina. Que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas você sabe que eu falei isso pra minha paciente outro dia? Ela tava falando sobre as famílias perfeitas que ela não tinha. Aí eu abri na hora meu celular, mostrei o Instagram dela e falei assim, me explica. Sim. Tá. Aí ela olhou, sabe quando cai a ficha? Eu falei, pra mim, olhando no seu Instagram, a sua família é perfeita. Sim. Então, Quantos, se você né? faz, por que você acha que as outras pessoas não fazem? Quer dizer, parece que, tipo, só eu tô fazendo isso. Não, tá todo mundo fazendo isso. Sim. Tá todo mundo mostrando ali uma coisa que, tipo, que não é que não é. Eu acho que, assim, existem momentos. Não é verdade? Tipo, você tirou aquela foto, nossa, que triste que é quando é inventado de verdade. A gente também sabe que tem. Mas existem também pessoas que estão só lutando e que existem momentos, porque a felicidade são momentos, né? Sim, mas até o abusador, ele tem momentos muito felizes. As pessoas que convivem com o abusador ou com a abusadora também têm momentos muito felizes. O abusador é profissional da área, né? Nossa, na frente dos outros o cara é um príncipe. Sensacional. A galera ama ele, tipo, todo mundo é enlouquecido por esse cara. Melhor pessoa do mundo. Fora de casa, adorado. Exatamente. Né? E o controle é na frente de todo mundo, né? Um controle muito grande. É um controle com olhar, né? Muito, né? Uma pessoa cativante. Né? Disso, elas reclamam muito disso também. Desse príncipe que depois vira, entre aspas, o monstro, né? Mas que bom que existe, né? Pessoas qualificadas, que bom que existe caminho, que existe saída, que bom que a pessoa pode escolher ter uma escolha.
e que ela pode amadurecer para começar uma vida nova, ou com essa pessoa, ou com uma nova pessoa, ou sozinha, que também não tem problema. Não tem. Então, assim, é bom a pessoa ouvir e saber que, olha, eu tenho 3 opções. Sim. Eu não preciso ficar infeliz, viver infeliz. Exatamente. Né? Eu falo sempre, eu nasci para ser feliz e não aceito outra condição. Eu repito isso muito lá. Eu acho que é impossível você estar numa área, não importa qual seja, infeliz. Você está num lugar infeliz, todas as outras estarão ruins. Porque você acaba levando a tua essência, aquela tua angústia para outras situações e acaba tudo ficando ruim também com o tempo. É verdade. Né? Que delícia isso com vocês. E eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para essas meninas, para essas mulheres, do que elas podem, das possibilidades, de como buscar, do que fazer. Eu queria começar dizendo assim, tem saída. Você não tá sozinha, mas antes de qualquer coisa, é preciso resolver toda aquela dor que você não fala que tem aí dentro. No fundo, quando eu pergunto para uma pessoa, você sabe exatamente da hora que eu tô falando. Porque já veio na sua cabeça. Você sabe qual é o momento de maior dor. Resolve isso para depois você ter suas escolhas. Eu diria que você precisa se conhecer, amadurecer e encontrar o caminho. Existem profissionais maravilhosos no mundo. Tá cheio deles. Procura ajuda. Maravilhoso Eu queria deixar só uma frase aqui que a minha esposa que fala muito. E é uma frase que eu levo para mim, luto para usá-la. A gente não é perfeito, né? Não. Mas quem usa é muito feliz, que o amor constrange. Então, assim, quem ama de verdade realmente consegue mudar uma outra pessoa. É o amor Sim. que faz a mudança. Não porque é por comportamento, não é por palavras que a gente muda as pessoas, né? Não. Então, assim, o amor constrange. É isso, e isso que você falou agora me veio muito aquela palavra lealdade. Eu falo sempre que eu acho mais bonita a palavra lealdade do que fidelidade. Fidelidade é o trair. Agora, lealdade, você não faz mal ao outro, você não quer que o outro sofra, você vai fazer de tudo para poupar, para trazer o bem-estar para aquela criatura que convive com você, né? Eu acho que é muito isso. Muito bom mesmo. Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, porque foi delicioso. Foi delicioso. Foi. Obrigada, adorei também. Obrigado. Papo e a mensagem que vocês estão trazendo de esperança para essas meninas. Muito Amém. obrigada mesmo. Obrigado. Foi delicioso. Amém. E para vocês, muito obrigada. Apreciem muito esse vídeo. Ouçam 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil vezes, porque tem muito ensinamento. E vamos fazer as escolhas. Mulheres que fazem escolhas modificando tudo, modificando a nossa vida, modificando a nossa essência e buscando a felicidade em todos os momentos. Muito obrigada.